Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Estamos começando mais um novo estudo de magnetismo e espiritismo. Eu vou passar aqui para minha amiga Ednélia dar os boas noites para vocês, né? E já, só enquanto eu compartilho aqui, tá bom? Só um minutinho. Boa noite a todos e a todas. É com muita felicidade, com muita alegria que nós estamos iniciando esse curso de magnetismo e espiritismo. Não somos profissionais, mas contamos ao nosso favor a boa vontade. Temos boa vontade de dividir com vocês aquilo que aprendemos. Então, em 2018, nós fizemos um estudo, né, de magnetismo online, que foi realizado com o nosso amigo André Cascais, lá de Santa Catarina. E ano passado nós fizemos nosso primeiro curso de magnetismo e espiritismo presencial lá no CEAL, que foi muito bom, com a duração praticamente de um ano, foram 6 meses de estágio, né? Estávamos até antes da pandemia ainda, terminando de estagiar com as pessoas que estavam interessadas em trabalhar no CEAL. E esse ano a gente decidiu fazer esse estudo, né, online, com essa perspectiva de ajudar, de auxiliar aqueles que têm interesse no magnetismo, que querem, que estão iniciando, que estão aprendendo a base, mas também ao mesmo tempo querem conciliar esse estudo com a doutrina espírita, com o espiritismo. E eu, a Ana Amaral, a Rose, o Francisco e a Ednélia, nós somos coordenadores do grupo de magnetismo semi-espiritual lá do CEAL, né? Fazemos tanto estudos como praticamos, realizamos o tratamento de magnetismo às quintas-feiras. E a gente resolveu se juntar para estar aqui com vocês, né? Ajudando. Então, nesse momento, eu vou pedir para o nosso amigo Francisco fazer a nossa prece inicial. Bom, gente, então todos nós vamos nos recolher intimamente e buscar a conexão com o mundo espiritual, rogando a Deus o amparo, o auxílio, rogando a presença dos espíritos amigos e protetores, espíritos que assistem a esse trabalho, Dr. Demé, Vianney e tantos outros, que possam na noite de hoje nos inspirar e nos facilitar o entendimento do texto que hoje nós iremos estudar. Rogamos a Deus que derrame sobre todos nós as bênçãos de paz e de amor. Que assim seja. Que assim Nega, tu seja. podia baixar o volume e escutar por aqui. Tô vendo que tem a galerinha boa aqui que a gente já conhece, né? A Regina, a Yara. Algumas pessoas são novas, como a Déia Viana, Kelsilene, Socorro de Sales, a Rosinha tá aí, a Nájila, Raquel Alves, que vem acompanhando alguns dos nossos estudos online, o Eduardo, o Cícero está assistindo, o Rafael, que faz parte do nosso curso de formação mediúnica, a Sandra Martins, a Denise, que também vem acompanhando nossos estudos, o Lourão Vapes, que bom que está conosco hoje, Lourão. A Tiane, o Luiz Fernando, a Melanie, Cássio Castro, a Vanúzia, João Batista. Tem uma galera muito boa aqui. Fico muito feliz que vocês estejam aqui conosco, né? Para aprender um pouco mais. Mas antes de começar, a gente quer falar um pouco, né, sobre a nossa organização, o nosso perfil de estudo. Como eu falei, o objetivo do nosso estudo desse grupo é estudar e tentar e
praticar o magnetismo de acordo com a doutrina espírita, né? Em relação à nossa metodologia, a gente vai estar utilizando os textos de Kardec. A gente preparou uma apostila no ano passado, que é essa daqui, não sei se dá para ver, que tem aí, está disponibilizada nos arquivos do grupo, né? A gente vai utilizar essa apostila, ela constitui de vários textos tirados das obras de Kardec e também textos de obras de magnetismo. Além disso, a gente vai utilizar como base esse livro aqui, Instruções Práticas sobre o Magnetismo Animal, de Deleuze. Ele é um livro clássico, é um dos livros que foi indicado por Kardec no catálogo racional e Kardec, quando vai indicar lá, ele indica, né, tem uma seção toda com vários livros sobre magnetismo. E o de Deleuze, ele coloca no seu comentário um dos melhores guias práticos. Além disso, Kardec tem ele como uma pessoa sábia, né, muito prudente, muito cuidadoso. Até para perceber as falas, quando a gente vai ler o livro, a gente percebe que as falas são muito parecidas com os de Kardec. Então, assim, e por isso a gente escolheu esse livro para ser a nossa referência. Mas isso não quer dizer que a gente não vai estudar outros textos de magnetismo, outros textos mais contemporâneos também, mas ele é a nossa base, que sempre que a gente tem alguma dúvida, é para ele que a gente corre. Aí, como adquirir? Tem aqui em Fortaleza, para quem é daqui, a gente compra os livros, né? Tem alguns livros lá no GEAP, pelo grupo do Alvorecer, então eles disponibilizam por um preço acessível. Ou também você pode disponibilizar pela internet. No caso da apostila, ela já está no nosso arquivo aqui desse grupo. E a gente vai começar pela apostila. O que mais? Enquanto a metodologia, a gente vai ler os textos aqui, vamos discutir entre nós, os coordenadores, né? E com vocês, à medida que vocês forem colocando as dúvidas e os comentários aí conosco. A parte prática é mais difícil, porque como é um estudo online, não tem como a gente fazer um acompanhamento mais de perto, mas a gente vai tentar disponibilizar alguns vídeos explicativos, né? Pegar outros vídeos que a gente conhece, que são muito bons, que nos ajudam a entender os processos magnéticos, vamos estar disponibilizando, e à medida que vocês forem tirando dúvidas, a gente vai conversando com vocês. Tem uma pergunta, instruções práticas sobre o magnetismo animal. Depois a gente vai estar colocando tudo aí, tem também na programação, que a gente já colocou aí, tá lá dizendo exatamente qual é o livro. E aí agora eu vou passar a nossa palavra para a Rose, para ela falar um pouquinho sobre as nossas regras, né? Como a gente deve se comportar no nosso grupo. Boa noite a todos e a todas, sejam muito, muito bem-vindos e bem-vindas, gente. É uma felicidade a gente estar aqui hoje, 5 de maio, começando o curso. Começou, finalmente, né? A gente estava ansiosa, né, para começar, porque sempre é uma festa, né? E agora que a gente está ficando mais práticas, né, nessa questão online, o curso já tem a proposta de ser online, né? E a gente está nessa felicidade de fazer essa tentativa junto com todos vocês, tá certo? Então, muito bem-vindos. Então, como hoje é o primeiro dia, a gente bolou essa programação e uma delas é falar um pouco das nossas regras, né, de convivência, já que, até porque nós temos todo um ano aí pela frente, né, nós temos aí uma metodologia à distância, né, então é importante que a gente, como toda convivência precisa de algumas regras, pode ser uma palavra muito forte, né, mas algumas orientações, né, para a gente conviver bem legal. Então, eu vou tá disponibilizada também já lá na nossa página, né, a Ana já colocou, e a gente vai só dar uma lida aqui para, se tiver alguma dúvida ainda, a gente conversar, tá certo? E eu queria começar do jeito que está lá no texto, né, com o nosso querido Kardec, quando ele coloca exatamente a partir de onde a gente tirou as regras, ou seja, a partir do que o próprio Allan Kardec nos diz, né? Que é o seguinte:
Ele diz o seguinte: acrescentemos que o estudo de uma doutrina, qual a doutrina espírita, que nos lança de súbito numa ordem de coisas tão nova, quão grande, só pode ser feito com utilidade por homens sérios, perseverantes, livres de prevenções e animados de firme e sincera vontade de chegar a um resultado. Não sabemos como dar esses qualitativos aos que julgam a priori, levianamente, sem tudo ter visto, que não imprimem a seus estudos a continuidade, a regularidade e o recolhimento indispensáveis. Quem deseje tornar-se versado numa ciência tem que a estudar metodicamente, começando pelo princípio e acompanhando o encadeamento e o desenvolvimento das ideias. Tá? Kardec, no Livro dos Espíritos, na introdução, tá certo? Então, a partir dessa orientação máxima, né, de Kardec, a gente pensou essas regrinhas, né, a primeira, ser cordial, gentil, respeitoso, ou seja, é uma questão básica, né, não tem muito o que falar dessa primeira, onde a gente convive com irmãos, amigos, né, pessoas que não conhecemos ainda, mas que iremos compor esse grupo, né, com essa respeitabilidade, né. A segunda, não poste nada no grupo que seja sobre política, economia ou dogmas religiosos. A gente tem batido muito nessa tecla, no sentido de que, para aproveitar o máximo possível o nosso grupo, o nosso horário, é importante que a gente foque, né, no nosso estudo, que é o estudo do espiritismo, o estudo do magnetismo junto. São duas ciências irmãs, como a gente vai já ver. Então, não faz nenhum sentido, não é nosso foco, né, e também poderia atrapalhar o nosso grupo se a gente começasse a postar muitas outras coisas, principalmente temas polêmicos, né, como na economia, política e religião, tá certo? O terceiro é publique postagens apenas referentes aos temas magnetismo e espiritismo, que vai um pouco nessa linha, para que a gente não... Amiga, Rose, eu acho que teu áudio desligou. Tentei. Pronto? Pronto. Mas já faz tempo, quer que eu repita a partir de... É bom você repetir a partir do 4. Engraçado, foi o vento. Eu vou ler novamente o 4, tá, gente? Qualquer dúvida, se ficar, vocês podem fazer as perguntas depois. O item 4, só devem permanecer no grupo aqueles e aquelas que estão interessados no estudo contínuo, regular e aprofundado dos estudos de magnetismo e espiritismo. Para isso, é necessário ter seriedade, perseverança, ser livre de prevenções e ter um desejo firme e sincero de se chegar a um resultado. Como nos ensina Kardec, não conhecemos outra forma de aprender com seriedade senão pela regularidade e continuidade dos estudos. Assim, estabelecemos como condição para participar deste grupo que o participante só poderá atingir um total de faltas correspondente a 20% do total dos estudos, significa atingir o máximo de 6 faltas. Então, isso aqui é basicamente o que a gente leu ali na introdução, né? A regularidade, a metodicidade precisa da presença, precisa da participação regular. E aí nós combinamos esse total de faltas, tá? E acima de 6 faltas a gente vai conversar para ver se a pessoa vai continuar ou não, né? Na verdade, acima de 6 faltas, a gente pede para que a pessoa reveja, né, se vai ficar no curso ou não. O item 5, as leituras indicadas deverão ser feitas com antecedência, para que assim possamos explorar, aprofundar e tirar as dúvidas quanto aos textos. Dessa maneira, alcançaremos melhor desenvolvimento,
maior riqueza de ideias e aprofundamento dos estudos. Para isso, deixamos a programação e os textos indicados no local de arquivos do grupo. Também iremos disponibilizar textos complementares à apostila indicada. Então, isso aqui, gente, do ponto de vista pedagógico, é básico, né? Não é possível a gente estudar um conteúdo sem, anteriormente, pelo menos, ter feito uma leitura básica, né? Quiçá, se a gente puder ler ainda as leituras complementares indicadas, melhor ainda, porque aí o nosso diálogo, a nossa conversa fica realmente mais dinâmica, mais profunda, né? Então, um recurso básico que a gente precisa realizar, tá? O item 6. Pedimos que as perguntas sejam formuladas com base no assunto do estudo em questão, a fim de que mantenhamos encadeamento e a sequência dos temas propostos. Essa regra, com a experiência, a gente vai percebendo que, às vezes, a gente tem muita ansiedade de fazer perguntas de outros assuntos que talvez já esteja mais à frente, né, do curso, e aí a gente acaba saindo um pouco do tema do dia. Então, é mais ou menos para nos orientar no foco também, no objetivo daquele estudo, daquele dia. Por fim, nós recomendamos o cumprimento de todas essas regras, objetivando que o grupo desenvolva satisfatoriamente o estudo do magnetismo em comunhão com o espiritismo, facilitando a iniciação daqueles e daquelas que se interessam pelo assunto. Reconhecemos as dificuldades que todos possam ter para realizar uma atividade com o prazo proposto, mas entendemos, todavia, que precisamos realizar nossas condições e necessidades, considerando nossos propósitos de alcançarmos um bom resultado. Dessa maneira, aqueles que não puderem cumprir essas condições, infelizmente, serão retirados do grupo, tá, gente? Então, essas são algumas questões básicas para a gente pensar e ter a nossa boa convivência, ok? Então é isso. Quem tiver alguma dúvida quanto às regras, se não tiver ficado claro, a gente vai deixando as dúvidas aí que depois a gente tenta responder, tá certo? Agora eu queria chamar o Francisco para apresentar a nossa pesquisa de perfil. Mais uma vez, saúdo a todos vocês, a todos os participantes do curso de Magnetismo e Espiritismo, na expectativa de que todos vocês possam perseverar no esforço de continuar o curso até o seu final e obter, portanto, os conhecimentos tantos. O objetivo da pesquisa do perfil é proporcionar o melhor conhecimento da coordenação e os participantes, para que a gente possa obter informações como o nível de conhecimento do espiritismo, do magnetismo, as leituras feitas das duas ciências, se é espírita, se não é, há quanto tempo é espírita. Então, ela é dividida nesse conjunto de informações, que é a segunda parte, nos dando informações a respeito do perfil do participante. E a primeira são os dados pessoais, com nome, endereço, coisas assim do gênero. Ao final da aula de hoje, a gente pede encarecidamente que todos vocês possam preencher o perfil e nos subsidiar com todas essas informações necessárias e relevantes para o bom desempenho do nosso curso. Boa noite a todos. Também, que se faça necessário, eu vou procurar elucidá-las, tá bom? Obrigada, Francisco. Ednélia, você quer dar uma palavrinha para nós? Gente, a gente já conversou um pouquinho mais cedo, né? Antes, já falei para vocês que é com alegria que a gente está aqui. E pegando o início aqui, um trecho do livro Deleuze, nas instruções práticas sobre o magnetismo animal, exatamente o livro que a gente adotou para, no decorrer do estudo, a gente debater algumas coisas,
Logo no início, Deleuze fala em relação ao magnetismo, e ele fala aqui sobre, logo no capítulo primeiro, das noções gerais e princípios, ele diz que o homem tem a faculdade de exercer sobre seus semelhantes uma influência proveitosa, dirigindo sobre eles, por sua vontade, o princípio que nos anima e nos faz viver. Que esta faculdade recebe o nome de magnetismo. É uma extensão do poder que todos que tem todos os seres viventes de agir sobre aqueles órgãos que estão sujeitos à vontade. Então, assim, o magnetismo, ele é muito mais do que o que a gente imagina. E ele, inclusive, faz parte do nosso dia a dia. Nós influenciamos outros através de relações fluídicas, nós somos influenciados por outros, e é algo que a gente vai conversar bastante durante esse tempo do curso que a gente vai estar aqui, certo? E quero que vocês se empolguem tanto com o magnetismo e que ele conquiste o coração de vocês como conquistou o nosso. Com certeza. Agora a gente vai começar o nosso estudo, né? Como a gente tinha combinado. Hoje a gente quer abordar uma primeira pergunta, que é: qual a importância de estudar o magnetismo para o espiritismo? Por que que nós decidimos estudar o magnetismo, né? E por que que ele é importante para o espiritismo? Principalmente para aqueles que querem, que aplicam passe, que são passistas, né? Que trabalham com a cura. Então, assim, por que que é importante? E para quem é espírita? No nosso caso, né, que somos espíritas, que estudamos as obras de Kardec e queremos entender, né? Porque uma das coisas que a gente percebe é a palavra magnetismo está em todas as obras de Kardec. A ação magnética, fluido magnético, terapia dos fluidos, então passes magnéticos. Então, se está em todas as obras, por que é tão pouco conhecida, né? Então, por que a gente ainda não percebeu? É isso que a gente quer abordar hoje, né? E aí, nesse intento, a gente vai utilizar Kardec, que melhor do que não melhor do que nunca é estudar com ele, né? Então, vamos começar utilizando Kardec. Eu vou pegar um texto da Revista Espírita, chamada Magnetismo e Espiritismo, Revista Espírita, março de 1858. Só um minutinho que eu vou compartilhar aqui com vocês. A gente vai ler o texto e vamos discutir. Deixa eu ver se está ok. Tá aparecendo bem direitinho aí para vocês. Então vamos lá, né? Deixa eu pegar aqui o texto para compartilhar com vocês também, para enviar esse link para vocês. Só um minutinho. Bom, coloquei aí para vocês também. Então vamos começar. Como eu falei, o nome do texto é Magnetismo e Espiritismo, está na Revista Espírita de março de 1858. Quando apareceram os primeiros fenômenos espíritas, algumas pessoas pensaram que essa descoberta, se é que se pode usar esta palavra, iria desferir um golpe de morte no magnetismo, e que aconteceria como ocorre nas invenções: a mais aperfeiçoada determina o esquecimento de sua predecessora. Tal erro não tardou a se dissipar e prontamente se reconheceu o parentesco próximo das duas ciências. Com efeito, baseando-se ambas na existência e na manifestação da alma, longe de se combaterem, podem e devem prestar-se mútuo apoio, pois elas se completam e se explicam mutuamente. Entretanto, seus respectivos adeptos discordam em alguns pontos.
Certos magnetistas ainda não admitem a existência, ou, pelo menos, a manifestação dos espíritos. Eles pensam que podem tudo explicar só pela ação do fluido magnético, opinião que nos limitamos a constatar, reservando-nos para discuti-la mais tarde. Nós mesmos a partilhávamos a princípio, mas, como tantos outros, tivemos que nos render à evidência dos fatos. Ao contrário, os adeptos do espiritismo são todos concordes com o magnetismo. Todos admitem sua ação e reconhecem nos fenômenos sonambúlicos uma manifestação da alma. Esta oposição, aliás, se enfraquece dia a dia. E é fácil prever que não está longe o dia em que cessará qualquer distinção. Tal divergência de opiniões nada tem de surpreendente. No começo de uma ciência ainda tão nova, é muito fácil que cada um, olhando as coisas de seu ponto de vista, dela forme uma ideia diferente. As ciências mais positivas tiveram sempre e têm ainda suas escolas, que sustentam ardorosamente teorias contrárias. Os sábios têm levantado escola contra escola, bandeira contra bandeira, e muitas vezes, para sua dignidade, as polêmicas se tornaram irritantes e agressivas para o amor próprio ofendido e ultrapassaram os limites de uma sábia discussão. Esperemos que os sectários do magnetismo e do espiritismo, melhor inspirados, não deem ao mundo o escândalo de discussões muito pouco edificantes e sempre fatais à propagação da verdade, seja qual for o lado em que ela esteja. Podemos ter nossa opinião, sustentá-la e discuti-la, mas o meio de nos esclarecermos não é nos estraçalhando, processo pouco digno de homens sérios e que se torna ignóbil desde que entra em jogo o interesse pessoal. O magnetismo preparou o caminho do espiritismo e os rápidos progressos desta última doutrina são incontestavelmente devidos à vulgarização das ideias sobre a primeira, dos fenômenos magnéticos, do sonambulismo e do êxtase às manifestações espíritas há apenas um passo. Sua conexão é tal que, por assim dizer, é impossível falar de um sem falar do outro. Se tivermos que ficar fora da ciência do magnetismo, nosso quadro ficará incompleto e poderemos ser comparados a um professor de física que se abstivesse de falar da luz. Contudo, como o magnetismo já possui entre nós órgãos especiais justamente acreditados, seria supérfluo insistirmos sobre um assunto tratado com superioridade de talento e de experiência. A ele não nos referiremos, pois senão acessoriamente, mas de maneira suficiente para mostrar as relações íntimas das duas ciências, que na verdade não passam de uma. Devíamos aos nossos leitores essa profissão de fé, que terminamos com uma justa homenagem aos homens de convicção, que enfrentando o ridículo, o sarcasmo e os dissabores, dedicaram-se corajosamente à defesa de uma causa tão humanitária. Seja qual for a opinião dos contemporâneos sobre o seu proveito pessoal, opinião que é sempre mais ou menos reflexo das paixões vivazes, a posteridade far-lhes a justiça. Ela colocará os nomes do Barão de Potter, diretor do Jornal do Magnetismo, do Sr. Millet, diretor da União Magnética, ao lado de seus ilustres pioneiros, o Marquês de Périgueux e o sábio Deleuze. Graças aos seus esforços perseverantes, o magnetismo popularizado fincou o pé na ciência oficial, onde já se fala dele aos cochichos. Este vocábulo passou à linguagem comum. Já não afugenta e quando alguém se diz magnetizador, já não ri mais na sua cara. Allan Kardec. Então, gente, como a gente pode ver aqui, deixa eu só parar aqui de compartilhar. Então, como a gente pode ver, Kardec mostra, né? Ele deixa ao final desse texto a sua homenagem aos magnetizadores, aos magnetistas, estudiosos do magnetismo, que se dedicaram tanto tempo buscando provar que o magnetismo existia. Mas antes disso, a gente precisa entender o que é o magnetismo. Como a Isnélia já tratou um pouco, o magnetismo é essa influência, essa capacidade, essa faculdade que o homem tem
de influenciar um outro indivíduo através do fluido magnético, né? Inclusive, como é que Kardec conceitua o magnetismo animal, que é o mesmo magnetismo que a gente está vendo agora? Ele diz que o magnetismo é uma ação recíproca de dois seres vivos por meio de um agente magnético. Isso vai estar no vocabulário espírita, né, do Livro dos Médiuns. Então, é sempre bom a gente definir para a gente poder entender do que a gente está falando. Então, quando a gente fala de magnetismo, é essa capacidade que o homem tem de influenciar um outro ser através desse fluido magnético que é capaz de aliviar, de curar, mas também muitas vezes é capaz até de fazer um mal, dependendo da forma que a gente for utilizar. E é para isso que a gente está aqui hoje, para tentar aprender um pouco e discutir, em primeiro lugar, né, sobre a importância do magnetismo, por que nós temos que entender. E aí eu gostaria de abrir para as discussões. Quem gostaria de começar? Tá ruim, amigo. Não tô te ouvindo o som. Tenta sair e voltar para ver se melhora, amiga, porque tá bem ruim o teu som. Pronto. Não. Oi? Pronto, gente, vamos continuar aqui enquanto ele tenta melhorar o som. Nesse primeiro capítulo, Kardec já fala, né, aqui, que eu acho interessante, quando ele coloca que, quando apareceram os primeiros fenômenos espíritas, algumas pessoas pensaram que essa descoberta, se é que se pode usar esta palavra, e ele fala que não é uma descoberta recente, é algo que a gente já teve ou tem contato desde que o mundo é mundo, tanto os fenômenos espíritas quanto os fenômenos magnéticos, né? Então, assim, são situações que a gente vai, se for buscar, a gente vai encontrar exemplos, vai encontrar situações em que esses fenômenos ocorreram e são fenômenos da natureza, são fenômenos naturais. Então, assim, que a gente, inclusive, todos os magnetizadores clássicos, aqueles sérios realmente, eles dizem que não achem que é algo sobrenatural. Não, eles pertencem à natureza de todos nós. Completando só um pouco, Dinelli já explanou bastante. Tem uma coisa interessante para essa questão do magnetismo, das funções do magnetismo, que a gente vai aprender mais na frente, que é essa propriedade individual de cada um, né, nesse sentido, quer dizer, não é um fenômeno sobrenatural nesse sentido, né, que tem a propriedade individual de cada um e depois a gente vai ver que vai além das nossas próprias forças, né, vem a participação clara, né, dos espíritos, é o magnetismo semi-espiritual. Mas no começo, né, do magnetismo era essa particularidade que todo ser humano tem de emanar fluidos, né, e esses fluidos são equilibrantes, né, como diz os clássicos, eles são tônicos, né, no sentido de que eles ajudam a harmonia integral do corpo, né, então o magnetismo já estava se consolidando nesse sentido de equilibrar as funções orgânicas, né, e o espiritismo vem depois e vai somar com o magnetismo, né? Não vai destruir o magnetismo, pelo contrário. Exatamente. E o mais, assim, né, eu não sei se a Ginélia falou, porque eu estava tentando conversar com o Francisco, mas essa questão
que Kardec fez, né, sobre a questão de que ele realmente estudou, ele buscou como ele era magnetizador, ele passou muito tempo estudando o magnetismo e o sonambulismo por 35 anos. Então, uma das primeiras coisas que ele pensou quando ocorria as mesas girantes é que existia um fluido, que podia ser explicado só pela questão do fluido. E não, né? Depois ele percebeu que tinha, como os efeitos tinha algo inteligente, então com certeza tinha uma causa inteligente. Tinha, claro, a questão dos fluidos, mas tinha algo a mais, né? Então é isso que ele vai sair pesquisando durante as suas conversas com os espíritos. Ah, aí por isso até, né, que ele coloca, né, logo em seguida que o espiritismo, todos os espíritos eram concordes com o magnetismo, né? Porque eles já acreditavam nos efeitos e tinham muito essa relação muito parecida, porque quando o magnetismo começou a o Mesmer, né, descobriu não, porque já existia o magnetismo antes, mas quando o Mesmer tentou estabelecer o magnetismo na ciência, a ciência não aceitava porque não tinha instrumentos para medir, não tinha instrumentos para fazer o que a ciência gostava de fazer, que é essa coisa mais materialista. Mas o magnetismo, a gente percebe que ele existe a partir da observação, né, do fenômeno, dos detalhes que a gente vai percebendo e como ele coloca, principalmente essa parte curativa, porque uma das questões que eles tiveram muitos problemas, né, Barão do Poter fala sobre isso, deixa eu colocar o Francisco aqui. Barão do Poter fala sobre isso, La Fontaine fala sobre isso, que são magnetizadores clássicos, né? Eles dizem muito que um dos problemas que o magnetismo não vingou, digamos assim, porque eles queriam provar através dos fenômenos sonambúlicos, né? E a gente percebe que os fenômenos sonambúlicos, quando a gente estuda dentro da doutrina espírita, não é um fenômeno que você, na hora que você quer, acontece. Tem outros fatores, principalmente quando tem a participação dos espíritos, né? Então a gente percebe isso. E tem essa questão que às vezes o magnetizador dizia uma coisa, então errava. Então, assim, foi difícil para o magnetismo para isso, porque se eles tivessem tentado, essa é uma das opiniões de Barão do Poter, La Fontaine e outros magnetizadores, que se eles tivessem optado em tentar pela parte da cura, né, dos tratamentos como algo sério, eles talvez teriam provado para a ciência que o magnetismo existe. Como depois a gente vai ver nos textos de Kardec, que a ciência começou a aceitar a partir desse ponto, né, da realidade da cura, porque o efeito existe, né? No magnetismo eles tinham muito isso. Existia um fluido, sabia que os fenômenos aconteciam, que tinha um tratamento de cura que ocorria, só não sabia como. E o espiritismo ele ajuda a explicar como ocorre essa cura, como acontece a ação magnética. E agora, Francisco, quer tentar mais uma vez falar um pouquinho? Quero sim, estão me ouvindo? Agora está bem melhor. Tá ótimo. Eu estava querendo fazer um destaque com relação a uma citação de Kardec, da forma como eles, de uma forma simples, caracteriza o magnetismo, já na Revista Espírita de 1858, na introdução. Palavras de Kardec: o magnetismo é uma força natural, e perante as forças da natureza, o homem é um pigmeu, semelhante a cachorrinhos que ladram inutilmente contra tudo que possa amedrontar. Então, Kardec, quando ele lança a Revista Espírita, ele já tem a preocupação de criar um canal de comunicação com a comunidade e sabe já de antemão que vai encontrar oposições de ideias, contraditores, e que ele propõe já serenidade no trato com essas questões. Aí tem só mais uma parte que, se eu ver se eu encontro.
Ele diz assim, quando uma força está na natureza, pode-se detê-la por um instante, porém jamais aniquilá-la. Então o magnetismo ele veio, juntamente com o espiritismo, para se alicerçar na sociedade e para cumprir o seu papel de aliviar, de curar e de tentar trazer o bem-estar a todas as pessoas. Era essa a minha participação por esse momento, Ana. Tem essa fala aí do Rafael que ele vai dizer, né? Incrível a humildade de Kardec quando ele fala que o magnetismo já está consolidado e bem construído, que jamais o espiritismo veio só complementar o magnetismo. Bom, é que ele fala, Rafael, que já existiam órgãos especiais que já tratavam do magnetismo. Em sua época já existiam vários livros abordando o magnetismo, os processos magnéticos, livros que relatavam as experiências, como ocorriam e as curas feitas, né? Curas de cegueira, cura de surdez, cura de coisas que na época eram considerados milagres, porque eram realizados através da aplicação das mãos. Então, existiam muitos órgãos especiais falando sobre o magnetismo. Então, Kardec está mostrando aí que ele vem dizer assim, olha, eu não vim aqui para dizer como fazer, o que fazer, porque já existe. O que eu vim fazer é mostrar que são ciências irmãs que se complementam. Por quê? Porque uma coisa que acontecia muito, e ainda como acho que a Dinélia colocou, tinha essa divisão, né, entre os próprios magnetizadores, eles tinham dificuldade de se estabelecer. Alguns acreditavam só no fluido, outros acreditavam no espírito, acreditavam que existia algo a mais. Então tinha essas divisões assim de pensamentos. Mas quando a doutrina espírita surgiu, Kardec ele foi perguntar sobre isso, se realmente existia um fluido, se o fluido contribuía para colocar uma pessoa, para melhorar a pessoa, ou então para botar ela para dormir, se ajudava na emancipação da alma. Então ele fez essas perguntas que os magnetizadores não estavam preocupados. E ele estudou sobre a natureza, as propriedades dos fluidos, como o fluido pode realmente influenciar a pessoa. Edinelli, você gostaria de complementar? Inclusive, as obras, muitas obras de magnetismo naquela época, que na maioria em francês. Então, assim, aqui, por exemplo, no Brasil, essas obras, hoje, nós já temos acesso a várias delas que foram traduzidas, muitos livros bons de vários magnetizadores clássicos daquela época, e também, assim, a gente está vendo que o que a gente vê em relação à questão, quando ele diz que os magnetistas, que são aqueles que estudam, entretanto, não aplicam o magnetismo, mas eles são estudiosos da ciência, eles dizem que eles, na realidade, não aceitavam bem as questões do espiritismo, o que o espiritismo acrescentou. No entanto, os espíritas, eles eram todos concordes, né? Eles concordavam com a questão do magnetismo, porque Kardec veio estudar e aprofundar a questão fluídica dos fluidos. Tem um capítulo muito bom na Gênesis, é o capítulo 14, a respeito dos fluidos, e é maravilhoso, tanto para a questão do magnetismo quanto do espiritismo, que as questões mediúnicas também. O fluido, ele tem um papel extremamente importante, ele é vital. Ele é vital para a gente, ele é vital também para as comunicações e para a aplicação do magnetismo. Então, assim, você vê que naquele tempo, o que acontecia? A questão do magnetismo naquela época, se imaginava que a aplicação se dava apenas através de uma pessoa para outra, e que não tinha interferência nenhuma dos espíritos.
Então, Kardec foi ver isso depois, que não, que existem 3 tipos de magnetismo, né? Que seria o magnetismo espiritual, o magnetismo humano e o magnetismo misto, que é esse que a gente trabalha, que a gente pede o auxílio dos espíritos para que eles possam depurar os nossos fluidos, para que eles possam dar mais qualidade aos nossos fluidos, a nossa vontade, porque nós sabemos que nós somos ainda muito imperfeitos, e muitas vezes é difícil para a gente, mesmo com toda a vontade, a gente se ver livre de situações ruins, de emoções ruins, de pensamentos ruins. Então, assim, a gente pede o auxílio do nosso anjo da guarda, o auxílio dos bons espíritos que nos auxiliam naquele momento. Então, assim, é esse o magnetismo que a gente trabalha no CEAL e é o que a gente vai trazer de forma mais contundente aqui para vocês conhecerem. Aí, só para reforçar, o magnetismo misto, que a Ednélia citou, é o magnetismo semi-espiritual. Por isso que a gente diz que a gente é de um grupo chamado Grupo de Magnetismo Semi-Espiritual, porque a gente aplica o magnetismo com o concurso dos bons espíritos. E aí eu acho que já foi respondida essa pergunta, né? Na primeira parte do texto, Kardec ele cita que os adeptos espíritas não têm nenhuma objeção ao magnetismo, o contrário podia ocorrer, então podia, porque como a Ednélia explicou, nem todos os magnetizadores acreditavam no espírito. Alguns, né, acreditavam que só existia um fluido, que tudo era material. Não acreditavam na alma, não acreditavam em algo espiritual. Por isso que nem todos os magnetizadores eram concordes com o espiritismo. E aproveitando isso, também queria falar com a Rose. Rose, se você pode explicar um pouquinho para a gente sobre essa questão que Kardec coloca, que as ciências mais positivas sempre tem ainda suas escolas que sustentam ardorosamente teorias contrárias, né? Ele vai colocar que existem essas divergências de opiniões, né, devido à questão dos pontos de vista. Será que você podia falar um pouquinho mais sobre essa questão da ciência, explorando essa parte do magnetismo, como a gente já está colocando para complementar um pouco? Sim, certamente. Essa é uma questão bem interessante que Kardec se preocupa, como um cientista que ele desenvolveu uma teoria, uma ciência. São ciências positivas, são ciências de observação, são ciências que, para se construir o seu conhecimento, ela precisa de o que a gente chama de episteme, ou seja, ela precisa de uma teoria, né, de um quadro teórico, um corpo teórico que tem objeto. O que a gente estuda no Espiritismo, né? Os espíritos, a relação e a comunicação com o mundo invisível, e mais alguma coisa, mas você tem esse foco, e você tem metodologia, né? E você tem, principalmente nessa metodologia, a observação, para estudar os fenômenos daquela ciência, tanto na sua teoria, quanto, né, os fenômenos práticos, ou seja, uma relação da teoria com a prática. Kardec também fez isso, mas as ciências positivas, e na época do surgimento do espiritismo, elas, ciências, elas constroem seus modelos, a gente chama de paradigmas, né, teorias, e elas conflitam entre si, né, isso é normal, isso é comum nas ciências, por conta justamente dos conflitos não somente de opiniões, né, mas também de interesses, tá? Interesses, até Kardec, acho que na página seguinte vai falar, né, que há um jogo de interesse pessoal, que é isso que Kardec, de forma alguma, queria que as discussões, né, os desentendimentos que se colocavam aí entre as ciências, né, pudessem trazer, ele usa até uma palavra que eu acho bem engraçada, né, que nos estraçalhando, né, ou seja, o meio de, podemos ter nossa opinião, sustentá-la e discuti-la, então isso é próprio do cientista, o cientista ele não aceita tudo, ele discute, ele sustenta a sua opinião, ele questiona, mas o meio de nos esclarecermos não é nos estraçalhando, essa palavra eu acho legal, né, a pessoa se esbofeteando, se estraçalhando por conta de uma discussão dentro do espiritismo não faz nenhum sentido, né? Então,
que ele chama um processo pouco digno de homens sérios e que se torna ignóbil desde que entre em jogo o interesse pessoal. Então, aí você acaba com qualquer limite de qualquer ciência, se você entra nesse jogo que não faz sentido nenhum. Então, assim, por isso que ele fala que os cientistas levantam suas bandeiras, têm as suas escolas, têm as suas teorias e têm as suas polêmicas, tá? Mas, né, no caso do magnetismo e espiritismo, ele vai finalizar esse parágrafo, né? Melhor inspirados, diz assim, esperemos que os sectários de magnetismo e do espiritismo melhor inspirados não deem ao mundo o escândalo de discussões muito pouco edificantes e sempre fatais à propagação da verdade, não é isso? Ou seja, já pensou magnetismo, uma ciência esplêndida, maravilhosa, já firmada. O espiritismo, outra ciência. Então, se acredita que a melhor inspiração, principalmente no espiritismo, né, que temos todos os nossos princípios, tá? Não dê motivo ao mundo para esse tipo de discussão, de conflito que não faz sentido. Eu acho que é mais ou menos isso, né, Ana? Eu acho que Ana tinha uma pergunta sobre magnetista e magnetizador. Tô colocando aí, ó. Tem vários comentários a respeito, então vamos abordar aqui para já ajudar a elucidar, né? Pergunta Tá. qual a diferença entre magnetista e magnetizador. Você pode falar, Rosa, aproveitando que você já está aí? Exatamente. O magnetista é aquela pessoa que estuda e que busca, que teoriza sobre a ciência, né, sobre o magnetismo. Então, não necessariamente essa pessoa precisa ser magnetizadora, tá? Ela é uma estudiosa. Agora, o magnetizador ou a magnetizadora é aquela pessoa que vai aplicar o magnetismo, os passos, os movimentos, as técnicas. Entretanto, não é possível, a gente considera que não é possível ser magnetizador sem ser magnetista. Você pode ser magnetista sem ser magnetizador, mas você não pode ser um magnetizador sem estudar, né? Então, a diferença básica é essa. Tem uma, tem uma pergunta aqui, talvez o Francisco possa responder. Francisco, o Rafael está perguntando assim: quando estamos recolhidos e pedindo amparo ao nosso anjo guardião e aos bons espíritos para melhorarmos de um mal, doença, estamos aplicando o magnetismo? Bom, Rafael, tem um livro que uma grande amiga minha me presenteou, chamado do Marquês de Persegui, que eu estou entre ele aprendendo a pronúncia com ela. Né? E o Marquês de Persegui, ele diz o seguinte, que ele queria ter a capacidade de tocar todas as pessoas para curá-las. E a inteligência dele disse que ele recorresse à vontade, ao olhar, e a prece por isso. Mas a gente tem várias formas de magnetizar. A gente não magnetiza só com o toque. Aliás, o toque é aplicado em casos excepcionais, quando já há alguma identificação do magnetizador com o assistido. Há uma modalidade de magnetismo que a gente chama magnetismo à distância, que é magnetismo mental, né, Ana? Não é isso? A gente faz por Magnetização meio de vibração mental, magnetização espiritual, que Kardec chama. espiritual. Exatamente. E a gente faz uso periodicamente desses meios, né? A distância, quando a gente não... Às vezes as pessoas estão em outros países, como já houve caso, né, de nós atendemos pessoas da Dinamarca,
Francisco, congelou e agora teu áudio cortou. E agora? Sim, agora eu tô ouvindo. Repete Pronto. de novo porque a gente perdeu o final. Tá, Você para estava na. concluir, Só para descontar ele, Francisco, você estava na Dinamarca. Vamos lá. mas o Cícero que está nos ouvindo, ele é testemunha de que houve trabalhos do CEAL fazendo magnetização com, eu acho que era de uma criança que estava na Dinamarca, que morava na Dinamarca. E a mãe, obviamente, brasileira, né? E houve esse trabalho à distância. Então, o princípio básico é vontade. Inclusive, o Marquês, na sua obra, faz também essa recomendação, né? Que é uma dádiva que se deve aproveitar, que todos nós devemos nos encher de boa vontade e desejo de fazer o bem. Essa é a condição maior. Vontade, seriedade com aquilo que a gente se propõe a fazer. A modelo do que Kardec sempre fez e sempre nos ensinou ao longo das suas obras. Ok, Ana? Sona, Obrigada. O nosso tempo está quase acabando, então a gente vai tentar abordar mais algumas questões ainda. Então, assim, uma das coisas que a gente vê é que Kardec coloca aí essa importância do magnetismo, né? Para quem aplica passe, para quem quer entender, muitas vezes a gente lê lá nas obras falando a palavra magnetismo, ação magnética, fluido magnético, e a gente não entende. É tanto que a gente passa batido porque a gente não entende esses conceitos. Por quê? Porque realmente esses conceitos, se eles não forem estudados, e olhe que Kardec explora esses conceitos durante a obra, mas quando a gente entende as obras que vieram antes, que falam sobre o magnetismo, a gente consegue entender melhor ainda as perguntas que Kardec fez, né? Por isso que ele faz essa homenagem ao Barão de Poté, a Pissarro, né, a Deleuze, porque foram homens que lutaram, que passaram muito tempo buscando propagar e divulgar a importância do magnetismo, principalmente a época que não existiam os pobres, né? As pessoas que não tinham, não era todo mundo que tinha acesso à medicina, então eles utilizavam do magnetismo para ajudar essas pessoas, eles fizeram trabalho de caridade nesse sentido. Tô vendo que tem muitas perguntas, gente, que a gente só vai conseguir abordar para frente, viu? O pessoal tá bem interessado. Mas a gente quer primeiro mostrar essa questão da importância do magnetismo, porque que a gente está aqui para explorar o magnetismo. Francisco voltando. Então, tem outras questões que eu vou passar, que é uma que eu acho que a gente precisa falar um pouco. Essa questão das divergências, elas ainda são atuais e principalmente nos meios espíritas. Então, eu queria abrir para vocês para falar um pouco sobre isso, que a gente tem que tomar muito cuidado, né, para estudar o magnetismo e não entrar nessa discussão que Kardec coloca tão bem, que a gente não precisa, a gente pode discutir, mas não se estraçalhar. Então, é bom a gente falar um pouco sobre isso, porque isso ainda existe atualmente. Por quê? Porque os magnetizadores espíritos estão tentando mostrar a importância do magnetismo, mas ao mesmo tempo acaba brigando por uma questão que ainda não é necessário, né? Se a gente tem que mostrar através do exemplo, através dos tratamentos que existe, que de fato tem efeitos curativos e propicia o bem. Alguém gostaria de explorar um pouco mais sobre isso? Francisco, Rose, Ednélia? O que a gente vê na obra de Kardec, que ele faz essa questão ele se utiliza da revista para abordar assuntos de pessoas que foram contra o trabalho dele, de forma, assim, maravilhosa. Se a gente for ver, ele coloca a forma de pensar do outro e vai rebatendo ponto a ponto
de uma maneira civilizada. Então, assim, é essa questão que a gente precisa conhecer melhor para poder a gente tentar, né, imitar, porque a gente tenta imitar aquilo que é bom, que vai enaltecer a vida da gente, que faz com que a gente progrida. Então, assim, se colocar e também outra coisa é a respeito da questão do magnetismo nas obras de Kardec. Então, de que maneira a gente poderia ver isso hoje? Tem o site do IPEAC e tem também o Kardecpedia, que é um aplicativo que você pode utilizar mesmo quando não tem internet. Se você colocar lá na pesquisa magnetismo, você vai encontrar tanta coisa, é tão rico isso, e é muito interessante. Quem quiser se aventurar, é muito, muito, muito bom. Eu ia colocar aqui, mas eu estou vendo que eu não tenho acesso. Mas depois eu disponibilizo para as pessoas o Kardecpedia e o IPEAC que a Ednélia citou. Mais uma vez, tem uma pergunta aqui, né? A gente colocou logo no início, mas a pergunta é como eu poderia definir magnetismo. Então, o magnetismo é a ciência que estuda essa faculdade que o homem tem de influenciar o outro através de um fluido, né? Para o magnetismo, Kardec ele define essa ação recíproca entre dois seres através do fluido magnético. A gente vê esses dois conceitos. Sim, tem uma pergunta, Vanusa. Então devemos utilizar a expressão aplicação do magnetismo para melhor dar o valor dessa ciência. Digo isso porque na casa espírita poucas pessoas têm o conhecimento real dessa ciência. Alguém gostaria de falar? Rose, Francisco? O magnetismo faz parte do espiritismo, né? Como a Ednélia acabou de falar, você vai encontrar em vários momentos da revista espírita, da obra como um todo, você vai encontrar o magnetismo, né? É essa questão que a gente vai ainda discutir um pouco sobre a acepção de palavras, né, o magnetismo ou os passes, a gente vai discutir isso um pouco. Mas, assim, não quando ela diz assim, aplicação do magnetismo para melhor dar o valor dessa ciência, eu acho que não é no sentido do valor, é o sentido de que o magnetismo e o espiritismo são ciências irmãs, gêmeas, né? São ciências que se complementam, como diz Kardec. Uma parece que não existe sobre a outra. Então, uma não existe sem a outra. Então, eu acho que aí como a gente pode, ao estudar o magnetismo semi-espiritual, aí eu falo por nós que estudamos, né, nesse sentido, no CEAL, que é o magnetismo semi-espiritual. Então, a gente usa a palavra magnetismo, algumas pessoas da casa usam os passes fazem parte do magnetismo, né? Tem passes que são justamente as técnicas do magnetismo. Agora, a importância da palavra é justamente porque ela é uma ciência que se complementa e faz parte já do magnetismo, né? Tanto Kardec não precisou mais fazer um tratado, como diz o texto, um tratado do magnetismo, porque não fazia mais sentido, já que já existia ciência. Ele apenas faz uma síntese, um resumo, para dizer, né, como é que elas se complementam, né, uma dá luz à outra, e como é o magnetismo semi-espiritual. Né? Mas eu acho que a gente ainda vai estudar bastante isso, né, gente? O som. Obrigada, desculpa, gente. A palavra passe, ela não foi criada por Kardec, ela já existia bem antes. Inclusive, existe outros tipos de conceitos para passe. Nesse caso, a gente está falando de um passe magnético, que é um movimento que tem um ciclo, ele tem um início e um fim, por isso é um passe. Mas ela não foi criada por Kardec, já existia. Tanto que quando a gente vai ler os textos aí, é como a Rose tinha colocado.
a gente acaba utilizando passe, e em alguns textos é utilizado só passe também, dá pra te ver. Ai, Cícero tá aqui dando um oi. Aí, aí então assim, quando a gente vai olhar as obras, às vezes eles não falavam magnetismo, às vezes falava assim, nós aplicamos um passe magnético, ou então foi aplicada a terapia dos fluidos, tudo, mas assim, quando sempre, quase sempre, eles utilizavam a palavra magnetismo, porque o magnetismo, como a Rose falou, é a coisa maior, é a ciência, mas passes magnéticos, processos magnéticos, tem um termo que eles utilizam muito, é ação convenientemente dirigida, que Kardec também utiliza, que é para falar de um processo magnético utilizado. Então, a gente não entende essas coisas quando lê assim, sem saber o conceito. Quando a gente vai ver lá para trás o conceito, a gente vê que tem um significado ali. Por isso que a gente passa batido o que Kardec quis dizer muitas vezes. Mas o problema que eu vejo não é a questão de você utilizar, vamos aplicar um passe magnético, ou terapia dos fluidos, ou fluidoterapia, que também existe. A questão maior é a negação, né? É que as pessoas ainda querem negar que existe magnetismo, ou então que basta só uma coisa ou só outra, que é uma falta realmente de estudo, de aprofundamento, né, de embasamento. Mas isso a gente ainda vai discutir bastante para frente, como a Rose colocou. Então, gente, a gente tem uns 6 minutinhos. Vocês querem colocar aí? Oi. Ana, tem uma questão aí que eu não sei de quem é, eu não vejo, mas diz assim, Rose, eu em particular, acreditava que magnetismo misto seria a união dos nossos fluidos com os dos bons, com os dos espíritos bons, né? Deixa eu ver aqui. É o Eduardo. É o Eduardo Marinho. Pronto. É o magnetismo misto, é o magnetismo semi-espiritual, né? É claro que a participação nossa, como a gente disse, acho que lá no início, né? O magnetismo, ele tem a propriedade individual de cada um. Todos nós possuímos, né? Os magnetistas usam até radioatividade, né? Como ímã, né? Então, e nós acreditamos no magnetismo semi-espiritual exatamente por isso. Ou seja, nós temos os nossos fluidos, né? Mas nós somos assistidos pelos espíritos. Nós acreditamos que os nossos fluidos atuam nos órgãos, no perispírito. A gente vai ver muito isso, mas são muito potencializados pela participação dos espíritos, né? Então, é semi-espiritual, é misto. Francisco voltou. Faltou energia lá, tadinho. Então, Francisco, a gente está nas nossas últimas. Vamos falar nossas últimas palavrinhas. Se você quiser dar já a sua palavrinha antes que caia a energia de novo, né? Gente, minhas palavras finais, minhas considerações finais, são no sentido de estimulá-los, de perseverarem nesse curso, que a gente sabe que é grande, é um tanto quanto extenso, mas de uma riqueza e de uma profundidade muito grande. Conhecer Kardec para que a gente possa entender os princípios, com melhor propriedade, os princípios do magnetismo e a sua aplicação na prática. Que todos vocês sejam intuídos e inspirados nesse desejo sincero de estudar a arte de magnetizar. Paz e bem a todos. E eu, aproveitando a fala do Francisco, né, eu digo que o curso é grande, é extenso, é um tanto quanto robusto, mas podem ter certeza que não é tudo. Corram atrás para fazerem leituras complementares, que vocês vão entender bem melhor e vai ser muito bom interagir com vocês. Boa noite, até a próxima terça-feira, né, se Deus quiser. Eu estou como um sonâmbulo, ora no estado de lucidez, ora no estado de vigília. Chegou um espírito ali, alguém. Olá, como você vai? Coisa boa lhe ver, tudo bem? Graças eu vim.
Eu vim Saúde só para social. os estrupiados. Eu vim só para pedir preces. Olha aí, então 150. Quantas pessoas tem no grupo? 59. Ó, 159. Não, mas no grupo tem quantos? 133. Tem 133 pessoas no grupo. Se uma pessoa, cada uma dessas fizer uma prece por mim hoje, amanhã eu já tô ótimo. Peço por mim e pela Débora. A Débora também pediu preces, Foi, a não foi, bichinha. Débora? Eu vou estar orando por você, viu, Débora? Vamos orar por você, tá? Então eu vim aqui só para pedir prece, faço parte dos estrupiados, né? Estão aqui em Quase tratamento. Lázaro. Quase Lázaro. Faziam 5 noites que eu não conseguia dormir. Ontem eu dormi, a Ana me magnetizou e eu dormi, né? Eu não estava conseguindo dormir por conta das dores. Depois, quando foi de madrugada, eu acordei para tomar a medicação, ela me magnetizou de novo e eu dormi. Então, é uma prova muito clara da ação do magnetismo, né? Então, o Centro Espírita André Luiz, que no momento eu estou presidindo, e é no momento mesmo que o negócio está sério, né? Então, apoia o magnetismo e conta... dá total apoio aos magnetizadores e deseja que vocês tenham um curso maravilhoso, porque vocês têm em mãos grandes coordenadores, vocês têm um material riquíssimo, pouca gente sabe, mas se não fosse a pandemia, essas duas jovens, a Ednélia, aí tão bem, com o rosto tão vívido, tão belo, e a Ana, teve o material delas escolhido para o Encontro Mundial dos Magnetizadores Espíritas, foi aprovado. Rafael, acho que eles nem sabem o que é isso ainda. Eles não sabem, mas é Encontro Mundial, você já sabe que é grande, é mundial. Então, foi aprovado e elas iriam, mas a pandemia impediu. Então, eu vim aqui só, além de pedir preces em causa própria, né, para dizer que o Centro Espírita André Luiz está muito feliz com esse grupo. Que Deus os abençoe, que vocês perseverem e que torne... Eu só queria 10% para se tornar trabalhador do centro. Já estava bom demais, 10%. Um abraço e amanhã tem estudo. Vão assistir o estudo. Então, Rose, quem estava falando era a Ednélia, era a Rose. Acho que eu ia falar só Pois fala, boa amiga. noite, né? Só dar boa noite e dizer que acho que eu vi alguns comentários só dizendo assim, estou cheia de dúvidas, estou cheia de questionamento, de empolgação. É isso aí mesmo. Se gerou isso aí, eu já estou com um sorriso bem grandão, maior do que meu rosto. Porque se não gerasse isso aí, eu ficava triste. Então, todo mundo bem-vindo, vamos continuar com essa garra. Eu sei que a gente está numa situação complicada, né? Mas a gente vai para frente, porque a gente é magnetizador, magnetista. Vamos nos tornar, né? Boa noite. Então, já respondendo à dúvida de alguns, o próximo texto que a gente vai estudar é um texto da Revista Espírita de 1859, né? Outubro de 1859. O nome é Magnetismo Reconhecido pelo Poder Judiciário. Esse texto é muito bom para a gente entender que Kardec demonstra através dele, nas suas explicações, que o passe magnético tem efeito. Para quem não acredita no passe ou num processo magnético mais elaborado, né? Se movimentar a mão de um jeito ou de outro faz efeito ou não. Então, o Kardec ele faz uma demonstração, quer dizer, ele faz uma afirmação que o passe magnético tem efeito. Então, não é só imposição de mão, né? Então, a gente vai estudar isso. Aí, o que eu queria pedir para vocês, né? Reforçando aqui os avisos que já foram dados. Por favor, leiam a regra de convivência que a gente colocou. Aí lá tanto nos arquivos tem as regras de convivência, nas regras. Onde é que ficam esses arquivos? Quando você entra no grupo, do lado esquerdo, normalmente aparece um menu e lá tem arquivos. Aí você clica lá que vai aparecer a apostila, o perfil de pesquisa que eu vou colocar daqui a pouco, as regras de convivência, tem outros materiais que já foram estudados antes para vocês pesquisarem se quiserem. Então, vão lá,
Peguem a regra, leiam, e também tem um cartaz também chamado Regra de Boa Convivência. Lá a gente colocou as regras, leiam as regras e, se concordarem, coloquem concordo no comentário para a gente poder entender que vocês concordam conosco, tá certo? Além disso, o perfil de pesquisa que a gente vai disponibilizar é para enviar para o nosso e-mail. Eu vou explicar também, vou colocar como fazer, então não se preocupe agora. Vou colocar lá. E aí vocês sigam as orientações, e se tiverem qualquer dúvida, basta colocar um comentário lá que a gente explica de novo. E eu queria pedir desculpa, né? Nós queremos pedir desculpa porque a gente não conseguiu abordar todas as perguntas. Realmente é muito complicado abordar todas. A gente vai tentar responder algumas na medida do possível, mas outras também a gente vai deixar para responder depois, porque a gente vai estudar, entrar nesses assuntos das perguntas que foram feitas. Então não se preocupe não, que a gente vai passar por essas partes, tá certo? Então é isso, gente. A gente agradece demais. Amanhã tem estudo pela página do CEAL. Deixa eu ver aqui se eu consigo abrir o cartaz para mostrar que o Cícero pediu. Só um minutinho, por favor. Que eu estou abrindo aqui. A gente vai estudar amanhã. Amanhã é dia de quarta-feira, né? É o estudo da Revista Espírita. Vamos estudar. Deixa eu tirar esse tema aí que está atrapalhando. Vamos estudar o poder da vontade sobre as paixões, através da Revista Espírita. O Daniel Lima também vai estar conosco, então vão lá, assistam, compartilhem, curtam e estejam conosco, tá certo? Muito obrigada mais uma vez pela participação. Aí um outro pedido, tá? Não sei se vocês perceberam, quando a gente coloca aqui, não aparece o nome de vocês, tá vendo? Não tá aparecendo o nome, aparece esse Facebook Use. Para que a gente coloque o nome de vocês e saiba com quem a gente está falando, vocês têm que autorizar lá em cima quando a gente compartilha o vídeo, tem um nomezinho do StreamYard pedindo para você autorizar que o seu nome apareça. Então, por favor, façam isso para a gente saber com quem a gente está conversando e ficar mais bonito aqui, né? O nome de vocês. Então é isso, eu vou pedir para a Ednélia fazer a nossa prece final e agradecer por esse momento maravilhoso que a gente teve com vocês. Deus de amor e bondade, Senhor da vida, te agradecemos, Pai, por esse momento, por essa noite de estudo, e pedimos que nos ajude, nos ampare, nos oriente, nos ilumine, para que possamos seguir em frente, desejando sempre querer ser melhor a cada dia, e também como ter a vontade dentro de nós de ajudar aqueles mais necessitados. Que possamos, através do magnetismo, juntamente com o espiritismo, acessar a essas pessoas, àqueles que desejam ter melhores condições de vida. Que possamos, Pai, ser úteis de acordo com aquilo que tu desejas de nós. Pedimos que nos abençoe, nos proteja, hoje e todo sempre. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Amém. Então é isso, gente. Boa noite, muito obrigada. E que Deus nos abençoe. Boa noite. Tchau. Amém. Tchau. Deixa eu... Tchau, gente. Um abraço e até mais. Boa noite. Tchau.